Então, Maquiavel, ele vem ensinando o governante a se manter no poder, tá? Maquiavel, ele vem com a ideia de que as pessoas, elas são dissimuladas, elas são imprevisíveis. Então, o governante precisa tomar muito cuidado com isso, tá? Ele precisa ter o pulso forte, ele precisa ter o controle da situação, porque não se sabe exatamente o que se esperar do povo e das pessoas próximas a ele. Então, o governante precisa ser inteligente e habilidoso para isso. E para ele explicar melhor tudo isso, ele vai trazer 2 exemplos do reino animal. Ele vai falar sobre a força de um leão e a astúcia de uma raposa. Na força de um leão, ele tenta dizer que o governante precisa ser irracional no momento certo, tá? Quando for necessário, ele precisa ser irracional, ele precisa utilizar da violência para conseguir se manter nesse poder, tá? Ele precisa usar da violência para se manter e para conquistar esse poder. A astúcia de uma raposa vem justamente nesse momento que eu digo que o governante, o rei, ele precisa ser inteligente, ele precisa ser rápido, ele precisa ser habilidoso. Então prestem atenção, para um governante ser bem sucedido, não adianta só ele ter a força de um leão, não adianta ele só ter a astúcia de uma raposa, ele precisa ter os dois, senão ele não vai conseguir se manter no poder. Ele precisa dessas 2 habilidades, né? Desses 2 adjetivos. Então, o governante precisa ser dotado de fortuna e virtude, que são conceitos criados pelo Maquiavel. Quando a gente fala de virtude, é justamente desses adjetivos, de ser forte como um leão, de ter a astúcia de uma raposa. Então, ele precisa ser forte, ele precisa ser inteligente, ele precisa ser habilidoso, ele precisa ter astúcia. São as virtudes que um rei, que um governante precisa ter. Quando ele fala de fortuna, ele tá falando de oportunidades, tá? A oportunidade precisa aparecer para aquele rei, para aquele governante. E aí a gente pode também falar com uma certa sorte, né? Então ele precisa dessa sorte e dessa oportunidade acontecendo, tá? Outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de Nicolau Maquiavel é que o governante precisa ser mais temido do que amado, tá? Na verdade, seria muito cômodo, seria ótimo se o governante fosse temido e ao mesmo tempo amado. Só que isso é muito difícil de se manter e Maquiavel sabe disso. Então ele fala, é muito melhor ser temido do que amado. Porque o temer traz respeito, né? E o amor traz proximidade. Se as pessoas te amam, elas vão querer ficar próximas a você. E elas vão sentir o cheiro do poder. Então, elas vão querer tomar esse poder de você. Agora, quando você é temido, não. As pessoas passam a te respeitar, tá? Então, vão ter um certo medo de você. Só que aí, em um certo momento, Maquiavel também vai falar: existe um limite nesse medo. Existe um limite nesse temor. Porque, cuidado, o ódio, não deixe, né, que esse temor se transforme em ódio e em raiva. Porque se transformando em ódio e em raiva, isso causa revoltas. Causando revoltas, você pode perder o seu poder. Um grande exemplo de tudo isso é o Luís XVI, dentro da Revolução Francesa, que foi decapitado. Enquanto ele estava lá no Palácio de Versalhes, vivendo no luxo, comendo as melhores comidas, vivendo da melhor forma, as pessoas lá fora, na França, estavam catando migalhas, estavam passando fome. Então isso causou um ódio, isso causou uma raiva e acabou tendo a Revolução Francesa, que por fim o rei foi decapitado junto com a sua esposa, a rainha, tá? Então, meninos, a princípio é isso que eu quero que vocês entendam de Maquiavel. Esses conceitos de virtude e fortuna, essa história dos animais, né? Da força de um leão, da astúcia da raposa, das 2 bases para entender o príncipe, né? De conquistar e depois de manter-se no poder. Basicamente, são esses conceitos que vocês têm que ter na cabeça quando a gente fala de Maquiavel. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só perguntar para a professora. Tchauzinho!